Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Marco Antônio Costa solta o verbo contra os absurdos acontecidos no evento organizado por Lula sobre os atos do 8 de janeiro. Alexandre de Moraes, que é juiz, mais uma vez envolvido em evento político. É bem estarrecedor tudo que aconteceu ontem. A gente observou de perto, né? Eu vi vários trechos. Teve minuto de silêncio do Luiz Roberto Barroso, teve a palestra, né, infame do Alexandre de Moraes falando sobre... Palestra não, né? Aquilo lá é um palanque político partidário. Aí você fica na dúvida, você fala, o Brasil é um país que tudo, eles relativizaram tudo. O papel de ministro do Supremo Tribunal Federal não existe mais. Eles se arrogaram um superpoder de avançar em qualquer agenda. E eles nem escondem. Isso é o mais estarrecedor de tudo. Eles não escondem. Tem que fazer lei. Você fala, cara, mas o legislativo não tá aí. Você não foi eleito. Aí você fica ouvindo ele falar, não, porque tem que regular, porque é extrema direita, porque os extremistas radicais que querem acabar com a democracia. Daí o Lula fala que a Amazônia tá... Se ele não ganhasse, a Amazônia ia queimar por conta do gado e do agro. Aí depois o Lula continua falando que as pessoas seriam enforcadas, os representantes dos poderes seriam enforcados na praça pública. Você fala, mas a galera do exército ali tava lá no fundão, colocou lá no fundão, e estavam fazendo L ainda. Quer dizer, é um negócio manicomial. Ali em Brasília, eu falei isso hoje de manhã, se colocar uma tenda manicomial ali, deveria superlotar. Porque os discursos, eles são completamente absurdos. Como é que a gente tem um ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, imerso em propaganda política, imerso em propagandear a cultura do medo, demonizar setores da sociedade civil, da comunicação, do jornalismo, pedindo o quê? Pedindo lei para quê? Que lei é essa que eles querem? O pele da censura. Quem vai ganhar com o pele da censura? A Globo. A Globo, a esquerda, a extrema esquerda, porque daí é o seguinte, todos os parâmetros que vão ser colocados lá é para derrubar canal, que eles já derrubam. Só que daí vai ter aquela embalagem. Eles gostam de legitimar as atitudes mais antidemocráticas, autoritárias, arbitrárias, com uma bela embalagem. Uma bela embalagem. Não, veja bem, precisamos oferecer segurança cibernética, porque nós temos um conselho aqui cheio de especialistas, professores, doutores, livre-docentes, que atestam a necessidade de uma internet protegida, sem discurso de ódio. Mas a galera deles invadiu quantas vezes a esplanada dos ministérios, botou fogo. Entendi. Aquilo lá, nada. Marco, não tem repercussão porque o sistema, né? Sabe como que é o sistema? O sistema é o consórcio de imprensa. Quem dá repercussão hoje é o sistema. Quem dá repercussão hoje são inclusive as grandes páginas de redes sociais administradas e gerenciadas por uma empresa única, Mindate, que tem controle dessa esquerdalha nojenta e que ganha muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. Aí, ok. Aí você vai e a gente volta para Dilma no impeachment, durante o processo de impeachment. Eu lembro até hoje.
presidente da CUT, salvo engano, dentro do Palácio do Planalto, falando que era para pegar em arma nas ruas e lutar contra os golpistas. Nada aconteceu. Então, o Olavo de Carvalho falava isso, né? A gente vai ser perseguido pelos crimes que a gente não cometeu e enquanto eles cometem todos os crimes. É difícil a gente ficar dentro dessa situação analisando, porque o Paulo Figueiredo perdeu mais uma conta de Instagram de novo. Constantino teve as contas dele abolidas. Você fala, mas isso daí não era para ter... Qual que é o sentido disso? Vamos voltar. Vamos voltar. Quem é Rodrigo Constantino? Quem é Paulo Figueiredo? Foi uma análise que eles fizeram? Então não pode analisar. Foi uma crítica contundente? Não pode fazer. Então amanhã pode ser a Bárbara de Stefani? Amanhã pode ser o canal da Gazeta? O que impede eles de virem aqui e derrubar a gente? Em prol da democracia. Tanta necessidade de falar que é democrático, né? Tá parecendo o Kim Jong-un. Não são eles, os ditadores mais sanguinários que tem que ficar toda hora falando isso é em prol da democracia. Quem fica repetindo muito isso é porque tá escondendo o regime tirânico que tá por detrás. É óbvio. Ninguém fica exaltando a democracia. A democracia ela só deve estar lá. Ela só deve existir. Fruto de debates, controvérsias, disputas, jornalistas denunciando poderosos. Esse é o grande mérito de um jornalismo honesto. Jornalistas denunciando poderosos, do poder econômico, do poder político. Agora, se começarem a ameaçar, já tem um monte de jornalista aí que meteu o rabo entre as pernas. Tem um monte de órgão de imprensa que tá um nojo. É um nojo. Estadão é um nojo. A linha editorial do Estadão, ela é esquizofrênica e nojenta. Folha nem se fala, né? Doença mental acometeu todo mundo daquela redação. Então, você olha e fala, pô, tem poucos jornalistas aí apontando o dedo para os poderosos e falando, errado. E a gente tem que falar todo dia, errado, 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 não pode. Pô, é cansativo, né, Marco? O que você quer que eu faça? O cara comete crime todo santo dia, o cara fere a liturgia do cargo todo santo dia, eu vou ficar quieto. Não, hoje não vamos falar do Alexandre que cansou, mas amanhã ele pega um púlpito e fala, tem que pegar mais gente e prender. Amanhã ele pega o púlpito que nem o Barroso e fala o que quiser. Os caras não têm mais compromisso nenhum com a lei, com a Constituição, com a decência, com a moral, com o bom senso. Nada. Esses caras enlouqueceram. E é a síndrome de todas as pessoas na historiografia mundial que bebem na fonte do poder absoluto. É isso que acontece. O cara fica ensandecido. Fala o que der na telha. Dane-se. Tá cheio de bajulador lá em volta dele. Tem uma bolha de bajulador. Os representantes da OAB, um bando de bajulador, nojentos, desgraçados, representantes das entidades de magistrados, associações, todas de classe, todas, não tem uma que se salva. Defensor público, Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais, só canalha. Só gente querendo ficar amiguinha de ministro do Supremo Tribunal Federal. Bajulando. Dando aquela risadinha constrangida perto do cara. Ao invés de apontar para a cara dele e falar, meu irmão, você é um abusador necrófilo da Constituição. Então, se eles não falam, a gente tem que falar que eles não falam e tem que apontar para o abusador todo santo dia, como a gente está fazendo aqui, e falar, você é um mitômano, desvairado, enlouquecido, arbitrário, autocrata e merece responder por isso civil e criminalmente. Se você vai responder, Alexandre de Moraes, eu não sei.
podemos passar mais 20 anos e você terminar o seu tempo de Supremo Tribunal Federal sem nenhum tipo de percalço jurídico. Mas eu te digo uma coisa, você vai entrar para a história como um dos maiores inimigos do povo brasileiro e do cidadão brasileiro, da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Pode ter certeza disso. Silas Malafaia também solta o verbo e vai além. Pastor desafia o ministro Alexandre de Moraes. Veja o vídeo. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é um desafio ao ministro Alexandre de Moraes, ditador da toga. Mas antes de eu falar aqui do desafio, eu quero avivar a memória dos brasileiros. Alexandre de Moraes é que preside o inquérito imoral e ilegal das fake news. É imoral e ilegal porque não tem a participação do Ministério Público obrigatório. Segundo o artigo 129 da Constituição, o Ministério Público é o senhor da ação penal. É ele que dá uma amplitude universal e eterna a seus inquéritos para processar quem ele quer, perseguir politicamente seus inimigos. É o que ele faz. Por algum acaso, o que tem a ver cartão de vacinação com coronel com inquéritos de Alexandre de Moraes? Mas só é o jogo para ver se descobre alguma coisa da quebra do sigilo telefônico que ligue a Bolsonaro, produzir terror psicológico para o cara fazer qualquer delação. Apreender o telefone de um ex-presidente, isso é uma vergonha. Não arrumaram nada. Alexandre de Moraes se mete onde não é chamado. Por isso que eu repito que ele é um ditador da toga. Agora, para defender seu amiguinho, o padre Júlio Lancelotti, o padre esquerdopata, ele diz, olha, se precisar da minha ajuda, conte comigo. Para quê? Para causar medo, terror nos vereadores de São Paulo. O que ele tem a ver com CPI de Câmara de Vereadores? É Alexandre de Moraes que suspendeu redes sociais de brasileiros que fizeram críticas ao STF. Ninguém pode tocar nos deuses do Olimpo brasileiro. É Alexandre de Moraes que suspendeu a rede de 3 jornalistas e a grande imprensa covarde ficou calada. É Alexandre de Moraes que suspendeu as redes sociais do empresário Luciano Huck mais 7 e ainda mandou quebrar o sigilo deles, onde eles estavam numa conversa privada. Eu estou provando porque ele é um ditador da toga. Agora vem meu desafio. Aí, ministro, finge que o senhor não é parcial e sim imparcial. Aqui está meu desafio. O senhor não vai abrir inquérito contra a Mind8 e contra a Choquei? Essa cambada de máfia digital que cometeram vários crimes eleitorais, entre outras coisas? Eu vou fazer perguntas ao ministro que um brasileiro fez no seu Twitter e faço minhas. Eu já conheço as respostas. Vamos lá? A Mind8 teve busca e apreensão? Os donos tiveram mandado de prisão? Já foram apreendidos celulares? Eles já foram intimados a esclarecer a relação com Lula? Já tiveram quebra do sigilo bancário para ver de onde vem a grana? Eu já sei da resposta, claro que não. Ah, mas contra Bolsonaro, meu amigo, aí vale. Gente, isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Esses caras cometeram vários crimes eleitorais e sabe que Alexandre está quietinho? Ele tem consórcio com o governo Lula. E eu quero perguntar ao Ministério Público. E o Ministério Público Federal, essa instituição que é um orgulho e que eu respeito muito, não vão fazer nada? E a grande imprensa, Globo, Veja, Folha de São Paulo, tudo calado? Por quê? Porque recebem grana de publicidade do governo Lula, cambada de comprados. Olha o que esses caras fizeram na prisão do coronel, meses em primeira página. As joias, que não foi roubo de joias, joias, presente personalíssimo que o presidente tem, que ele não mandou vender, meses. Todo mundo calado, porque atinge de cheio essa vergonha dessa milícia, né? Essa cambada de cretinos atinge em cheio o governo Lula. Tá aí, ministro. Tá aí o desafio que eu lhe faço. Vai ficar calado? Vai fingir que as coisas não estão acontecendo? Que vergonha, minha gente. Deus tenha misericórdia do Brasil. Pesquisa mostra que a esquerda perdeu a guerra de narrativas. A verdade venceu. Veja o vídeo. Nesse momento sombrio que o Brasil está vivendo, tem certas notícias que nos dão um sopro de esperança. Nos últimos 365 dias, no último ano, nunca se viu um esforço tão sincronizado, tão maciço do sistema de desinformação brasileiro, que é a extrema imprensa, doutrinadores em salas de aula, lacrosfera,
trabalhando tão ativamente para convencer o povo de que o 8 de janeiro de 2023 foi uma tentativa de golpe, muito bem planejada e orquestrada para derrubar a democracia e instaurar uma ditadura. Então, assim, nunca se gastou tanta energia no mundo midiático para convencer a população de um determinado fato, né, de uma determinada narrativa, na verdade. E foi até impressionante. Eu acho que nenhum outro momento se gastou tanta energia quanto que foi para convencer o povo de que foi uma tentativa de golpe. Pois bem, é por isso que me dá muita esperança às vezes. Saiu uma matéria agora, uma pesquisa, onde se perguntou para as pessoas se elas achavam que o 8 de janeiro de 2023 foi uma tentativa de golpe ou não. Acredito que o pessoal estava convicto de que a resposta seria em torno de 90%, 70%, 80%. A resposta foi essa daqui. Apenas só 18,8% acham que o 8 de janeiro foi para dar um golpe. Apenas 18,8%. Ou seja, nem mesmo quem votou no Lula acredita nessa narrativa. Nem aqueles petistas de carteirinha com cérebros detonados por substâncias ilícitas acreditam nessa narrativa. E essa notícia é muito boa. Porque nessa guerra da narrativa que está sendo travada nos últimos 365 dias, no último ano, o bom senso ganhou. E é uma vitória muito importante, porque eles jogaram toda a artilharia do lado de lá, enquanto do lado de cá nós trabalhamos com fatos. É por isso que a CPMI não foi um fiasco, como muita gente fala que foi. Isso é um resultado do trabalho maravilhoso, brilhante dos nossos deputados na CPMI do 8 de janeiro. As pessoas entenderam que o que aconteceu não foi uma tentativa de golpe. Tanto é que, olha só, apenas 11 dos 26 governadores IDF foram ao ato do 8 de janeiro. Então, o Lula organizou um ato agora como se fosse ele salvando a democracia. Teve aquele discurso aterrorizante, assustador do Alexandre de Moraes. Basicamente, parecia o Hitler falando. E olha o que aconteceu. A maioria dos governadores decidiram não ir. Os governadores que não foram correspondem, a população dos seus estados, a mais de 70% do Brasil. É como se 70%, 75% do Brasil decidisse não participar desse circo. A população desses estados somadas dão mais de 70% do Brasil. 70% não foi, porque os seus representantes não foram. É uma notícia boa, maravilhosa, porque eles estavam tentando usar o 8 de janeiro como um instrumento para acabar com a direita, mas o que aconteceu? O oposto, o tiro saiu pela culatra. A população brasileira entendeu quão perversa é esse sistema, é a esquerda, e agora não se deixa mais levar por narrativas, por mais estruturadas, financiadas, marteladas e repetidas que elas sejam. Então isso é sim um motivo para celebração. Como eu disse, pessoal, isso aqui, ó, é uma bomba para aqueles que acharam que poderiam usar o 8 de janeiro para destruir a direita, para destruir o bom senso, e subestimaram demais a inteligência do povo brasileiro. Para ser sincero, até eu estou impressionado com o fato de que 81,2% das pessoas não acreditaram nessa narrativa, sendo que ela tem sido a narrativa mais repetida na história do nosso país. Parabéns ao povo brasileiro. Nós temos apenas 18,8% de pessoas que foram completamente imbecilizadas, além do ponto de reversão. Esse Brasil ainda pode ser resgatado. André Mendonça se insurge contra Moraes. Em um documentário dedicado ao 8 de janeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, revelou que nunca se sentiu temeroso pela democracia brasileira durante os eventos daquela data no ano passado. O que não significa gravidade. O que não significa que isso deve ser aceito, que deve ser tolerado, explicou Mendonça. O documentário detalha os eventos do dia em questão e inclui depoimentos dos ministros do STF. O trailer do documentário foi exibido na segunda-feira, durante a abertura da exposição após o 8 de janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia, promovida pelo STF. A afirmação de Mendonça rebate justamente todas as afirmações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes sobre os atos. Eu acho que a nossa democracia está consolidada. Eu em nenhum momento temi pela democracia, o que não significa gravidade.
o que não significa que isso deve ser aceito, deve ser tolerado. Outra notícia já na tela. Exército tem até 17 de janeiro para explicar à Câmara a compra de 10 adegas de luxo. É isso mesmo. A Câmara dos Deputados aprovou um pedido de esclarecimentos dirigido ao Ministério da Defesa acerca de compras efetuadas pelo Exército Brasileiro. O foco da solicitação, proposta pelo deputado Gilson Marques do Partido Novo, é a aquisição de itens de luxo, contrariando a legislação de licitações. A mesa diretora da Câmara destacou, em sua requisição aprovada, que uma adega não é um artigo essencial para operações do Ministério da Defesa, classificando-a como um item de luxo. Conforme reportado pela revista Sociedade Militar, o Ministério já foi notificado e o Exército tem até 17 de janeiro para justificar a compra das adegas destinadas a armazenar vinhos. A informação é da revista Sociedade Militar. A requisição da Câmara busca detalhes sobre a necessidade da adega, seu uso e a quantidade de vinhos a serem armazenados, o custo estimado e alternativas menos dispendiosas para a conservação de vinhos. E outra notícia já na tela. Urgente. Terrorismo no Equador. Homens armados invadem sede de TV ao vivo. Homens encapuzados e armados invadiram a sede do canal de televisão TC Television, localizado no norte de Guayaquil, no Equador, na tarde desta terça-feira. Gangues criminosas declararam guerra ao Estado. De acordo com a imprensa local, alguns jornalistas relataram a entrada dos homens na emissora e pediram socorro. Mensagens sobre o ocorrido foram compartilhadas em grupos de WhatsApp. Preliminarmente, sabe-se que os homens deixaram uma bomba caseira na recepção da emissora, localizada na Avenida das Américas. Estamos no ar para que saibam que não brincamos com a máfia, disse um dos homens que invadiu a emissora. Veja o vídeo. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.